Então nós vamos estudar, irmãos, essa temática, lições do sofrimento. Vamos ler Hebreus capítulo de número 5, verso 7 e verso 8. Hebreus capítulo 5, verso 7, verso 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos ler essa parte final? Aprendeu? Todos juntos? Aprendeu. Mais uma vez, para nós memorizarmos. Olha como esse versículo é importante. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Queremos aprender mais do Senhor. E a nossa fraqueza nos impede muitas vezes de depreendermos tudo o que a Tua palavra tem a nos falar. Por isso pedimos que o Senhor nos fortaleça nesta hora para que possamos aprender, ó Deus, a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Há um estudo, irmãos, esse estudo foi feito por uma entidade chamada Cristianismo Mundial, é uma enciclopédia de cristianismo mundial, e nesse estudo constatou-se que 300 mil cristãos são martirizados todos os anos. 300 mil cristãos nos países fechados ao Evangelho, nos países totalitários, são martirizados. Isso dá aproximadamente 833 cristãos por dia. Então, há países em que a probabilidade de um crente morrer por ser crente é de 1 para 200. E se esse crente for missionário, fica de 1 para 50. Se ele for um evangelista, na sua própria pátria, fica de 1 para 20. Então, veja bem, é imenso o número de cristãos perseguidos, de cristãos que são martirizados em todo o mundo. Por que, irmãos, que os crentes sofrem tanto? Com certeza, em algum momento, em alguma altura da sua jornada cristã, você questionou isso. Por que os crentes sofrem tantos? Então, há muitos mal-entendidos a respeito do sofrimento na vida dos crentes. Nós temos a tendência, por exemplo, de esquecer verdades bem básicas, que nós vivemos num mundo caído. Então, o problema todo não é agora o coronavírus ou algum desastre natural que já aconteceu ou vem a acontecer. Isso é só agravamento de uma situação já existente. O nosso problema foi lá no Éden, na desconexão que tivemos por meio dos nossos pais. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, o mundo foi quebrado. As relações foram quebradas. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos ainda sob a influência do pecado. Os crentes não estão sob o poder do pecado, mas eles ainda estão sob a influência do pecado. Então, nós nos esquecemos de verdades tão básicas como essa que a Bíblia nos mostra. O fato de vivermos no mundo caído deveria, irmãos, nos preparar para enfrentar todas as adversidades. Um crente não tem que ficar surpreso, perplexo, desesperado, ressentido quando enfrentar dificuldades. Há um texto no livro de Jó, muito interessante, e Jó sabe o que é sofrimento,
ele aponta para Jesus, né? O verdadeiro sofredor. Então Jó, lá no seu capítulo 14, versículo 1, ele diz que todo homem nascido de mulher vive cheio de inquietação. O que é inquietação? Problemas. Todo homem nascido de mulher tem problemas. Jó 14, versículo 1. Você é um alienígena? Quem não tem problema? Nas diversas facetas da vida. Como eu disse para vocês, a questão não é sofrimento. É sofrer sem sentido. Aí é um problema. Mas para um crente, o sofrimento tem sentido, tem significado, tem um propósito. Veja comigo o Salmo 119, versículo 7. Davi também experimentado no sofrimento. Ele disse: foi-me bom eu ter passado por aflição. Você pode dizer isso? Pastor, foi bom demais, enterrei meu filho. Pastor, que bênção, fui diagnosticado com câncer. Pastor, enterrei minha sogra. Ele fica feliz na vida. Foi-me bom eu ter passado por aflição. Parou aí? Não, Davi diz, para que eu aprendesse os teus decretos. Está lá, na sua Bíblia, Salmo 119, versículo 71. Projeta aí, por favor, para o pessoal ler. Quem está lá nos versículos? 119, muito bem. Olha aí. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. É bom quando? Quando você aprende. Olha aí a finalidade, o propósito, a lição. Eu aprender os teus decretos. O que são os decretos de Deus? A lei de Deus. O que é a lei de Deus? A vontade de Deus. Para eu aprender a vontade de Deus. Então, o crente não pode ficar, irmão, surpreso com o sofrimento. Além desses versículos, veja o que Jesus disse em João 16, 33. No mundo passais por aflição, mas eu venci o mundo. E por implicação, nós também venceremos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9, fala da sua própria experiência com o sofrimento, e Paulo era pós-doc em sofrimento. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Volta lá em desanimado. A palavra desanimado aí, grifa na sua Bíblia, significa com alma pequena. Quem é a pessoa desanimada que tem alma pequena? Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Isso é alguém que sabe por que sofre, que sabe o sentido do sofrimento. Então, aqui em Hebreus, irmãos, esse texto é fascinante, porque ele mostra Jesus, o Deus encarnado, que aprendeu por meio do sofrimento. Você se lembra lá que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 8. Pelas coisas que sofreu. A expressão aqui, aprendeu, ela não é meramente aprender. O grego ele é mais claro do que o português. Mas a ideia é que Jesus aumentou o seu conhecimento. Ele cresceu em maturidade, em conhecimento. E Jesus não precisava disso, irmãos. Por que Jesus ele teve que sofrer para aprender a obediência? Para ele se constituir no perfeito exemplo a cada um de nós.
E no contexto de Hebreus, essa passagem ela é muito significativa porque os crentes para os quais Hebreus foi escrito, eles estavam abandonando a fé, havia um perigo de apostasia por causa da perseguição e das dificuldades. Eles estavam abandonando. Nós estamos no capítulo 5 de Hebreus. Lá no 10, 25, o que o autor de Hebreus diz? Não deixeis de congregar. Eles haviam deixado de congregar, abandonado a fé por causa da perseguição. Esse texto ele é muito pertinente hoje para nós. Porque preocupa-me a quantidade de membros da igreja que esfriarão por causa dessa pandemia. De membros da igreja que se afastarão por causa dessa pandemia. Porque não estão congregando. De cada 3 crentes, 1 está deixando de ver os cultos online. Eles começaram bem e nós estamos acompanhando aqui, está sendo monitorado. A quantidade de pessoas que começaram... Nós começamos com a pandemia fazendo os cultos online, estava lá em cima. Agora está lá embaixo. Essa pesquisa ela é muito clara. De cada 3 crentes, 1 está abandonando os cultos online. Não pode vir e não está acompanhando pela transmissão. E fora os que podem vir e não vêm. Então, quando Hebreus foi escrito, foi por causa disso, desse perigo, dessa iminência de abandono da fé por causa da perseguição. Por isso que no capítulo 11, o autor de Hebreus apresenta um rol de exemplo de crentes valorosos, servos de Deus no Antigo Testamento, que adoraram a Deus a despeito de qualquer coisa, inclusive foram cerrados ao meio. Está lá em Hebreus 11. E no capítulo 12, Jesus é apresentado, irmãos, como um exemplo. Um exemplo de obediência a ser seguido, né? De fidelidade a Deus, o exemplo perfeito. Por isso que o texto diz que Jesus, mesmo não precisando, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então o sofrimento ele traz no seu bojo lições. Nós precisamos ressignificar em Cristo o sofrimento que nós passamos. Ele traz lições. E eu quero abordar essas lições do sofrimento com os irmãos nesta manhã, baseado aqui em Hebreus 5:8, que Jesus aprendeu por meio do que ele sofreu. Sofrimento ensinou até o Filho de Deus sem que ele precisasse. Apenas para que ele se constituísse exemplo para nós, para aprendermos com o sofrimento. E eu não vou expor o texto de Hebreus, mas eu quero caminhar com vocês em alguns textos da Escritura, então o estudo vai ser mais temático hoje. As lições do sofrimento. Primeira lição, anote aí no seu caderno, no seu coração, a lição da fé. O que o sofrimento ensina? A fé. Fé é confiança. Aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 22, verso 1 ao 3. Ao 2, Gênesis 22, de 1 a 2. Olha só o exemplo de fé no qual Abraão se constituiu a todos nós. A primeira lição do sofrimento é a lição da fé. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Irmãos, parece claro que uma das principais razões para Deus nos provar através do sofrimento é para que nós demonstremos a força da nossa fé. O quanto nós confiamos nele, ou não. É uma prova de fé. E um dos exemplos clássicos é esse de Abraão, essa provação na qual Deus submeteu a Abraão nessa narrativa do capítulo 22, que é dramática, é impressionante.
Na minha opinião, irmãos, é uma das provas mais severas que um ser humano já foi submetido depois de Cristo. A aprovação de Cristo foi a maior. Mas a de Abraão aqui foi uma provação severa que ele enfrentou. Veja que essa ordem que Deus dá para Abraão não se encaixa. Não se encaixa na visão que Abraão tem de Deus, não se encaixa com os mandamentos de Deus, não se encaixa com a teologia de Abraão e certamente suscitou no seu coração tremendos, abissais questionamentos. Por exemplo, como é que Deus pede um sacrifício humano, sendo que Ele nunca requereu isso antes? Isso tem mais a ver com os pagãos. Coisa de sacrifício humano, tem mais a ver com pagão. Como que Deus pede isso? Mais ainda, irmãos, como é que esse homem, com a sua esposa, esperam tanto tempo para ter um filho, porque a esposa era estéril, Abraão já está com 100 anos, e aí Deus dá um filho para ele, o único, e depois pede para ele matar o menino. Isso não encaixa. Como que Deus, irmãos, promete que Abraão seria pai de muitas nações, e quando ele tem o filho da promessa, Deus diz, vai lá e mata esse sacrifício para mim. Então, se você ler essa narrativa completa, irmãos, ela é muito dramática, ela mostra o teste da fé de Abraão. O texto começa dizendo que Deus provou Abraão. E uma coisa é você perder o seu filho, ele morrer por uma doença, por um acidente. Outra coisa é você ter que matar o seu filho. E a narrativa mostra isso, que Abraão ele demonstra uma fé espantosa, uma fé tremenda, porque no caminho para o Monte Moriá, Isaac faz aquela pergunta. Bom, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o holocausto para o sacrifício? Quem é que vai morrer? Que pergunta! E Abraão disse, se preocupe não, que Deus vai prover. Nós iremos e nós voltaremos. Olha que interessante, a fé de Abraão é tão espantosa que ele estava disposto, irmãos, se você observar no verso 5 e no verso 8, a tranquilidade com que ele demonstra confiança em Deus, ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque ele tinha a convicção plena, a confiança de que Deus ressuscitaria Isaac. E olha que Abraão não sabia o que era a ressurreição. Ninguém nunca tinha falado de ressurreição, e ele nunca viu ninguém ressurreto. E mesmo assim ele demonstra, irmãos, confiança absoluta em Deus. Ele estava disposto a adorar a Deus por qualquer preço. Qualquer preço. Você adoraria a Deus por qualquer preço? É uma pergunta pertinente para a pandemia que estamos vivendo. Você seria preso por adorar a Deus? Será que a nossa igreja está disposta a pagar uma multa? Vale a pena nós pagarmos uma multa para estarmos aqui? Eu não estou falando que estamos fazendo nada ilegal não, porque nós estamos estribados completamente na lei. Igreja é serviço essencial, não pode fechar. Nós estamos seguindo o decreto. A pergunta que eu faço é, vale a pena? Para você vale a pena ser martirizado? Quem sabe pegar o vírus e morrer? Vale a pena ou não? É uma pergunta importante, irmãos, a ser feita agora. Ela não é de menos importância. Abraão estava disposto. Ele queria adorar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Hebreus capítulo 11, olha o que diz de Abraão. Hebreus 11, 17. Justamente diante dessa provação que ele teve. Pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, que acolheu alegremente as promessas. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Continua, verso 18. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Então, ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Abraão estava disposto a matar o seu filho, porque ele acreditava na promessa que diz aí, que acolheu alegremente as promessas, de que haveria uma descendência através de Isaque. Então Deus, para cumprir a sua promessa, se ele matasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Embora saibamos que Abraão não sabia, ou tinha ouvido falar a respeito de ressurreição. Irmãos, Deus nos ensina, por meio do sofrimento, a fé. A exercer a fé. A confiar nele. Hoje, um crente pode passar pelas mais terríveis provações. Segundo esse relato de Abraão. Ele pode passar pelas terríveis provações da vida, se de coração ele confiar em Deus. Ele pode passar. Porque olha o que o texto nos fala, não é? Do quanto Abraão foi posto à prova por Deus. E outra coisa, essa situação de provação de Abraão nos ensina que Deus mormente nos prova, envolvendo as pessoas bem próximas a nós. Nossos filhos, nossos cônjuges. Tem uma coisa que prova mais a gente do que casamento? Não tem, gente. Casamento é a escola da aprovação. Ah, não, o meu está bem. Espera um pouquinho mais, calma. Calma, você está começando agora. Casamento é uma escola que Deus vai, tarimbando você, lapidando você ficar bonzinho. Aí se você passar, vai ficar, bom. Vai para o céu da boca do leão, isso sim. Deus nos prova, irmãos, com as pessoas mais próximas. Aqui é filho, porque filho tem um alto poder de nos tornar idólatras. Ainda mais no contexto de Abraão, velho. Imagina, o cara com 100 anos tem um bebê, ele vai se sentir o cara. Tô bem. O cara já era para ser tataravô. É pai. É terrível um pai velho. Então Isaque foi mimado. Mimado, né? Isaque era aquele menino que tirava a natinha do leite. Não deixe seu filho tirar a nata do leite, não. Não gosto de nata, não. Pof! Dá um peteleco na orelha. Conversa essa que não gosta de nata, rapaz. Tem que tomar lá no peito da vaca e vem com o negócio de nata. Isaque era assim, cheio de mimos. Por quê? O pai que era tataravô. Era para ser avô. Tataravô. Bisavô. É o pai. Aí sabe o que Deus diz para Abraão? Abraão, te dei Isaque, mas você ama mais Isaque que a mim. Vai ter que me devolver. Talvez você tenha que sacrificar o seu próprio Isaque. Entregar para Deus aquilo que você ama, acima de Deus. Isso é uma provação grande. E Abraão, irmãos, ele obedece. Ele não questiona. Ele se torna, por isso, um exemplo de fé. Nós, se confiarmos como Abraão confiou em Deus, podemos permanecer firmes em qualquer tipo de provação. Sempre que Deus nos faz passar por tribulações, é porque Ele quer que mostremos a força ou a fraqueza da nossa fé.
E para terminar esse ponto da lição da fé que o sofrimento traz, eu quero terminar com uma ilustração sobre o diamante. Existe um teste para saber se o diamante é legítimo ou é falso. Os joalheiros chamam de teste da água. Eles pegam as duas pedras e mergulham na água. O brilho do verdadeiro diamante é muito mais cintilante, é muito mais intenso do que do falso. Então, quando ele mergulha ali as duas pedras, aquele que brilha mais, que tem o brilho mais intenso sob a água, é o verdadeiro. As provações são assim, irmãos, são como essas águas turbulentas, pavorosas, terríveis, que Deus nos coloca. Mas o verdadeiro, o genuíno crente vai brilhar no meio da tribulação. O falso vai se apagar, vai se afogar nas águas torrenciais do sofrimento. Quem é você no meio do sofrimento? Um crente genuíno que confia em Deus ou um crente que se desespera e que vira as costas para Deus? Um crente verdadeiro, ele não vira as costas para Deus quando ele sofre. Ele não abandona a igreja quando ele sofre. Então, a primeira lição, que eu gastei muito tempo, é a lição da fé. Segunda lição, irmãos, do sofrimento, a lição da humildade. E aperta os cintos que eu só comecei, tem muitas lições. Até 1h eu termino aqui e a gente vai almoçar. Lição da humildade. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios 12, 7. Vai anotando aí, está projetado aqui, mas anote para você não esquecer. Diz Paulo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse é um maravilhoso testemunho do apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, ele nos oferece uma das melhores ilustrações bíblicas a respeito da humildade, do sofrimento que advém, da humildade que advém do sofrimento. Paulo, irmãos, ele estava ciente das grandiosas revelações que Deus deu a ele. Grandiosas. Só para vocês terem uma ideia, Paulo esteve algumas vezes com Jesus depois que Jesus ressuscitou. E Paulo não conheceu Jesus antes. Ele conhece Jesus já no caminho de Damasco. Jesus já tinha ressuscitado, já era assunto aos céus. E depois, algumas outras vezes, ele teve encontros com Jesus. E aqui no capítulo 12, ele diz que foi ao terceiro céu e viu coisas que não se pode falar a homem nenhum. Então, nós estamos falando de um crente que tem pedigree, que é o apóstolo Paulo, de tremendas revelações, de coisas grandiosas. E aí o que ele diz? A fim, olha aí o sentido do sofrimento, a fim de que eu não me orgulhasse, Deus mandou um mensageiro de Satanás para me colocar um espinho na carne. Como é que se trata orgulho? Que é um veneno letal, só com outro veneno. Veneno se combate com veneno. Como é que se combate o veneno de uma víbora? Com o próprio veneno dela. Não tem como combater o veneno do orgulho sem vara. Então, o nosso novel ministro tem toda a razão. Como é que você dobra a cerviz de um menino rebelde? Com vara. Vara. Ele precisa sim sentir dor. Para ficar humilde. Ninguém fica humilde sem vara. Então é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus usou a vara. Que ele chama de quê? De espinho. A palavra espinho aqui em grego é vara, estaca afiada, viu? Farpa no meio do peito do apóstolo Paulo. Os estudiosos se debatem para saber o que é espinho aqui. John MacArthur, que é um insigne comentarista bíblico que eu admiro,
voou na maionese aqui. Ele diz que esse espinho era um homem endemoniado em Corinto que perturbava Paulo. Eu não vejo isso aqui no texto. É algo crônico na vida de Paulo, que era esse homem. Outros dizem que era luxúria de Paulo. Outros dizem que era uma mulher que vivia na cola de Paulo. Outros dizem que eram dores de cabeça que o apóstolo Paulo tinha. Completo ridículo isso aqui. Houve um pai da igreja chamado Crisóstomo que disse que esse espinho na carne era Himeneu e Alexandre, que abandonaram o apóstolo Paulo, foram usados pelo diabo. Também não há nenhum indício aqui em Coríntios 12. O que seria isso? Eu fico com Calvino. Calvino diz que o espinho na carne era o somatório de todas as aflições, de todos os problemas, de todas as dores, de todas as adversidades que o apóstolo Paulo já sofrera na vida. Correto. Mestre Calvino. Tá certo, concordo com ele e fecho com ele. Isso aqui tem a ver com todo o sofrimento que o apóstolo Paulo sofrera e fora atormentado na sua vida e que veio de Deus para o humilhar e, através da humilhação, ensinar-lhe a humildade. Por isso, irmãos, que a palavra que esbofetear, no grego, significa um soco com o punho fechado na cara. Não era qualquer, não era tapinha, não. Era com violência, com ofensa, com indignidade. Quando nós estamos sendo provados, é a vara de Deus, é o soco de Deus para nos ensinar a humildade. Então talvez você diga assim: ah, pastor, eu estou sendo provado, eu estou doente, estou sofrendo na família, estou passando por isso, por aquilo, mas eu sou humilde. Bom, você não é humilde. Se você pensa isso, você não é humilde. Você precisa sim desse sofrimento todo. Ele é necessário. Se você não se sente indigno, se você pensa que não deve sofrer, eu lhe digo, você tem que sofrer. Só porque você pensa assim. Se você pensa que Deus deve algo a você, Satanás está operando na sua vida. Deus não deve nada, nem para você e nem para mim. Então, a natureza exata desse problema de Paulo não importa muito. Nós sabemos o que era esse espinho. Eu prefiro ficar com a interpretação de Calvino, que é o somatório de todas as dores e tormentos de Paulo. Mas para nós não importa muito a natureza disso. O importante é o que Deus estava ensinando a Paulo. E o que ele também nos ensina. Então, os problemas, irmãos, eles lembram que precisamos baixar a bola. Lute contra o orgulho do seu coração. Você já nasce assim. O orgulho é o rei dos pecados. O orgulho é o útero de todos os outros pecados. E sabe, o orgulho ele é tão letal, ele é tão duro, que só o que quebra o orgulho é sofrimento. Vara. O que combate um veneno? Outro veneno. É o sofrimento que nos ensina a sermos humildes. Porque se você sofrer e não ficar humilde, mostra que você não é eleito, né? Que o sofrimento só foi para endurecer mais seu coração, como o de Faraó. 10 pragas, toda aquela mortandade, o Egito nunca mais foi o mesmo. Até hoje, Deus derrocou o Egito todo. E termina a 10ª praga com o Faraó com o coração endurecido ainda. Então, se você está sofrendo, submetido a provações, sofrimento, e continua soberbo, seu coração não pertence a Deus. A fim de que não me exalte. É a lição
da humildade. Vamos para a terceira lição. Além da fé e da humildade, o que nos ensina o sofrimento? A lição da rejeição ao conforto. A lição da rejeição ao conforto. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 27. Hebreus 11, 24 a 27. Vamos mais uma vez a história dos crentes do Antigo Testamento que se constituíram um exemplo para nós. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Abandonou o Egito. Ele rejeitou as riquezas do Egito. Irmãos, Moisés, ele é um exemplo de alguém que precisou ser afastado da dependência do conforto material. Nós nascemos dados ao comodismo. Até o calçado, a gente gosta daquele que já tem o formato do nosso pé. Se apertar muito, a gente não quer mais. Ninguém quer andar com calo, né? Só uma mulher muito vaidosa, que está arrochado, mas ela está lá na panca. Mas a gente quer um sapato que tem um formato, um blazer que tem o nosso formato, o banco do carro. Tem marido que briga, porque a mulher vai lá e põe de um jeito, ele briga, mexeu no espelho, mexeu no banco, mexeu no cinto. Porque ele já quer do jeitinho dele, sentar e avançar. A gente quer uma poltrona que já tem aquela nossa forma esbelta. O cobertor, o pijama. Nós somos dados ao comodismo. O comodismo, ele é perigosíssimo. Moisés, irmãos, ele fora criado na corte de Faraó, como príncipe, até a idade de 40 anos. Imagina o seu filhão aí na sua casa, 40 anos, sem casar, mamãe, papai, vida boa. Assim era Moisés. Ele chegou no topo da pirâmide social, da superpotência dos seus dias, a mais poderosa das nações. Mas ele tirou os olhos disso, irmãos. Deus treinou Moisés para tirar os olhos disso. Diz o texto que ele preferiu o opróbrio de Cristo. Ele preferiu o sacrifício de servir a Jesus, a cruz de Jesus, do que as riquezas do Egito, o conforto do Egito. Deus o afastou do conforto material, tirou Moisés do palácio, da mesa farta, da vida nobre, e colocou Moisés, o príncipe, sabe onde? No meio do deserto, cuidando de ovelha, que nem dele era, do sogro. Moisés ficou 40 anos da sua vida no Egito pensando que era alguém. Aí Deus coloca ele no deserto para cuidar de ovelha, para ele saber, sabe o quê? Que ele não era ninguém. Ninguém. O conforto é perigoso porque ele nos dá uma falsa sensação de bem-estar. E pior, o conforto diz, você não pode viver sem mim. Ninguém quer baixar o padrão de vida. Você não pode viver sem mim. É um falso Deus dizendo para você, você não pode viver sem mim. E aí a nossa vida, irmãos, ela corre o perigo de girar em torno de bens materiais, de carro, de roupas de grife, computadores. E as redes sociais
alimentam isso de uma forma assustadora. Você posta os melhores momentos, né? Sabe? Dá nojo. O cara lá, churrasco no isolamento. É um desgraçado o cara que faz isso. Churrasco no isolamento. Para ele, né? Isolamento gourmet. Hipócrita. E o autônomo? Ainda põe na hashtag, fica em casa. Sem vergonha. Sem vergonha uma pessoa dessa. Fica em casa. Assim a gente fica. E o autônomo vai lá para conseguir o dinheiro do prato de comida do dia, gente. Por favor. É preciso mais bom senso. É só bom senso, não precisa de mais nada. Não tem nada de política aqui, tem de bom senso. É o que Jesus diz em Mateus. Cuidado para vocês não servirem a dois senhores. Vai agradar um, desagradar o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. O conforto material. Foi o conforto material que impediu o jovem rico de entrar no céu. Quando Jesus falou para ele, vai e vende tudo que tem e dá ao pobre, ele ficou triste e foi embora. Esse foi um jovem que, ao se encontrar com Jesus, ficou pior do que era. Crentes maduros na fé, irmãos, provados por Deus, eles, a cada vez mais, dão menos importância ao conforto material. Menos importância. Eles sabem que o conforto material não pode satisfazer as mais profundas necessidades do seu coração, que só Deus pode. E o conforto material é um ídolo. E nós somos muito mais idólatras do que imaginamos ser. Muito mais idólatras. Nós amamos a comodidade, o fácil e o útil. Sabe o que Deus faz? Ele tira o conforto. Você que ama a beleza, Deus tira a beleza. Lembra das mulheres de Isaías, vaidosas? Deus deixou elas carecas. O cabelo caiu todo. Você ama a juventude? Vai ficar cheio de ruga. Botox não resolve, não. Não adianta ir lá, ficar com beição. Vai ficar uma Frankenstein, viu? Cuidado. Deus tira o conforto. Aí, por meio do desconforto, Deus nos ensina o quê? A rejeição. Ao conforto como ídolo. Deus nos ensina a nos desmamar do mundo por meio do sofrimento. Vamos para a quarta lição. Ainda tem alguns minutos. Nós vimos aí a lição da fé, da humildade e da rejeição ao conforto. Quarta lição, a lição da esperança eterna. Por meio do sofrimento, Deus nos ensina a esperança eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. 19, 17, pode passar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha onde tem que estar o olhar do crente, né? O quarto propósito é Deus nos chamar à percepção da nossa esperança eterna. Então, as provações, elas nos fazem anelar pelo céu. Imagina você quando perde um ente querido, um filho, um cônjuge, um irmão. Isso vai fazer você pensar no céu. Isso, de maneira invariável, vai te focalizar nas coisas eternas, no desejo do reencontro. Então, o sofrimento, de certa maneira, ele nos faz colocar
o olhar nas coisas que são permanentes, não nas coisas transitórias, nas coisas que são perenes, não nas coisas que são temporais. É o mesmo o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo diz isso, que nós, por meio do sofrimento, somos levados a entender que quando comparamos o sofrimento atual com a glória eterna, será grandioso. Não atentando nós nas coisas que... Romanos 8, 18, põe aí, por favor, Alex. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Outra vez o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos aspirar, desejar a eternidade. Olha lá, 2 Coríntios 5, 1. Ora, não, esse aqui é Romanos ainda. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pode passar. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, Paulo está dizendo que nós desejamos, precisamos ansiar pela vida eterna. O pastor Lloyd Jones, irmãos, foi um pastor muito conhecido, foi médico da rainha da Inglaterra, ele deixou a medicina para ser pastor da abadia de Westminster, lá em Londres. Foi um pastor que participou do avivamento que houve lá, um grande pregador, conhecido em todo o mundo, e quando ele estava já ancião, enfermo, prostrado numa cama, a família orando e cantando hinos por ele, ele disse algo que marcou a todos e as gerações, né? Ele disse: não orem pedindo a minha cura, não me impeçam de ver a glória. Não orem pedindo a minha cura, não me impeçam de ver a glória de Deus. Então, o sofrimento nos faz ansiar pela eternidade. Quinta lição, a lição da empatia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Nós estamos usando muito Paulo porque ele sofreu, né? Evidentemente, ele sabe falar sobre isso. É que ele nos conforta em toda a nossa tribulação para, olha aí a finalidade, a lição, o sentido, podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós somos, que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, por que às vezes Deus nos permite sofrer? Para nós aprendermos a sermos empáticos, a sentirmos a dor do outro também. Deus nos ensina por meio do sofrimento a servirmos melhor o nosso próximo. Então, por mais que você que esteja sofrendo tenha parentes te ajudando, médicos te ajudando, amigos te ajudando, é muito significativo, é animador poder contar com alguém que tem empatia pelo nosso sofrimento. Então, o sofrimento nos ensina isso. Só sabe se compadecer quem sofre. Por isso que Hebreus diz que Jesus é o sacerdote que se compadece de nós, porque ele também sofreu. Foi um homem de dores. Então o sofrimento, irmãos, tem esse propósito, nos capacitar a ajudar os outros em sofrimento. Nós consolamos aqueles que estão em angústia com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Como você vai consolar se você não sabe o que é o desconsolo? Quem sofreu entende o sofrimento alheio. O sofrimento tem essa capacidade de nos fazer empáticos, misericordiosos, compassivos com o outro. E a sexta lição, e última, é a lição da resistência. A lição da fé, a lição da humildade,
da rejeição ao conforto, da esperança eterna, da empatia. E a sexta lição, a lição da resistência. João capítulo 15, versículo 1. Veja o que Jesus diz, usando a metáfora da agricultura. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus utiliza aqui, irmãos, a figura da poda. Mesmo você frutificando, você sendo obediente, mesmo você sendo um crente fiel, ainda você passa por um processo de poda, de limpeza. E aí a poda é um sofrimento para a planta. É uma amputação. A poda traz dor. Mas a poda deixa a planta mais saudável, mais resistente e com mais capacidade de frutificação. É isso que Jesus está dizendo. Mesmo quem está em mim, o Pai limpa. Então o Pai traz dor, amputações, para que produza mais fruto. Deus nos coloca em situações difíceis da vida para nos aperfeiçoar e nos ajudar a crescer. Então, a planta podada, ela cresce com mais vigor, com mais resistência. Ela suporta mais os ventos rijos. Ela suporta mais as temperaturas. Então, à medida que nós passamos por uma provação, os nossos músculos espirituais vão ganhando resistência, vão crescendo, vão se fortalecendo e se tornando cada vez mais úteis. Todo esse processo de Deus, de poda, de limpeza, de provação e de sofrimento, nos dá resistência espiritual. Porque, irmãos, o valor de um soldado não é conhecido em tempos de paz. Não é. O valor de um soldado é conhecido em tempos de guerra. Eu quero transliterar isso para a nossa pandemia. O valor de um crente não é conhecido em tempos de tranquilidade, de saúde, mas é conhecido em tempos de pandemia, de provação. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que cristãos que são biblicamente instruídos, eles percebem que a soberania de Deus desenvolve um importante papel no sofrimento. Do mais básico ao mais difícil. Deus é soberano sobre todo o sofrimento que passamos. Aquele mais simples, mas aquele mais traumático, mais difícil de entender. E a soberania de Deus não significa que nós vamos ter entendimento de tudo. Não, irmãos. Reconhecer que Deus é soberano não é entender tudo o que Deus está fazendo. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos falando que Ele tem o direito sobre a massa do barro. Ele é o oleiro. E Ele faz com a mesma massa, barro de honra, vaso de honra, vaso de desonra. Deus está modelando todas as coisas. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós dizemos isso, que Ele é o oleiro. O oleiro faz o vaso como Ele quer. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos afirmando que Ele não está debaixo de nenhuma lei. Fora dele, fora da sua própria vontade, fora da sua natureza. Deus é a lei em si mesmo. Isso significa dizer que Ele não está obrigado a explicar nada para mim. Ah, pastor, mas eu estou numa situação. Deus não tem obrigação de te explicar nada. Deus não precisa explicar o sofrimento. Deus não precisa de advogado que ficam aí explicando essa pandemia. Deus não precisa disso.
Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós temos que entender que Ele faz tudo aquilo que Ele quer. Tudo. Mas há uma coisa que a fé nos tranquiliza. É que a gente sabe que tudo o que Ele faz, que acontece conosco, tem um propósito de cooperar para o nosso bem. Deus está canalizando tudo para o melhor. Mesmo que envolva dor. Porque quando você disciplina seu filho com vara, isso envolve dor nele, não é para o mal dele que você está fazendo. Você está visando o melhor para a vida dele. E Deus faz isso conosco. O que Deus nos revelou, irmãos, é que o sofrimento, Ele não revelou por que sofremos, né? A causa do que sofremos. Mas Ele revelou as lições. A lição da fé, para nós conhecermos mais Deus e confiarmos nele. A lição da humildade. Não pense que você é humilde. Ninguém é humilde. Nenhum filho de Adão e Eva são humildes. A lição da rejeição ao conforto. A lição da esperança eterna. Volte os seus olhos para o que é eterno. A lição da empatia. O sofrimento nos faz sentir a dor do outro. E a lição da resistência. Quando nós sofremos, estamos preparados para outros sofrimentos que virão. Deus nos faz mais resistentes. Espero que você tenha aprendido as lições do sofrimento, para que quando você vivenciar o seu, você não perca nenhuma delas. Vamos